Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por esse momento tão especial, agradecer à minha família pelo suporte e para a Margarete, né, em nome dela, todos os técnicos da cidade, do estado, do país que ajudam aí na luta, né, e na defesa dos direitos da pessoa idosa. E também a Margarete por ter nos convidado a Marília Berzins para estar conosco hoje, que é uma tremenda honra para nós estarmos todos aqui nesse momento. Bom, eu tinha aí um programa para fazer usando a outra ferramenta, vamos ver se a gente consegue aqui dar andamento com os recursos que tivermos. Seria o seguinte, seriam para as pessoas colocar nos comentários as perguntas que quisessem fazer para as duas, né, tanto para a Margarete quanto para Marília, né? Iniciando sempre com a palavra pergunta, para que fique fácil da gente localizar aí nos comentários o que as pessoas gostariam de saber, né? E a princípio é isso, talvez a gente não consiga responder, principalmente agora, né, que estamos com um horário bem reduzido, né, por conta de outros compromissos da Marília, né, Marília? Marília tem aí outras exibições públicas, né? Outras lives para fazer, e aí a gente vai ver como vamos organizar o tempo. Mas, de qualquer maneira, ainda que a gente não consiga responder ao vivo, a gente se compromete depois a encaminhar as perguntas para os profissionais e dar uma resposta dentro do próprio canal, ok? Eu queria agora pedir para que a Marília se apresentasse, né, falasse um pouquinho, né, daquilo que ela já faz, e não sei se a gente já inicia, mas a princípio se apresenta, Marília, e já pode, de repente, dar início no conteúdo da nossa live, né, para a gente não perder mais tempo, e depois a Margarete entra e a gente faz as vezes aí, tá bom? Posso falar em 10 minutos? Pode. Talvez até um pouco mais, né, Marília? Vai ser difícil você falar só em 10 minutos com todo esse depósito que você tem, mas vamos lá. Eu digo que falar de violência, a gente fala em 1 minuto, 10, 23 horas, uma semana, naquilo que é possível. Eu sinto muito, tem coisa que não está no nosso controle, mas Sim. Inicialmente eu quero agradecer, não é, a acolher, por me convidar, na pessoa da Margarete, que foi a interlocutora. Uma pena que não tenha dado certo, mas também a gente não pode ficar perdendo tempo com o que não deu certo. A gente tem que recolher as coisas e ir em frente, não é? Isso E eu mesmo. sou Marília Viana Berzins, formação inicial assistente social, formei já há muitos e muitos anos, tem mais de 30 anos que eu sou assistente social. Depois eu me enveredei pelos caminhos da gerontologia, do envelhecimento, onde fiz mestrado na área de gerontologia social, posteriormente doutorado na área de violência. Sou funcionária pública municipal aposentada e atualmente eu sou presidente de uma ONG, de uma organização social que se chama OLHE, de Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Nosso trabalho é na defesa, na proteção das pessoas idosas, acreditando que o futuro do Brasil é a velhice. E nós estamos, nesta semana, terminando uma agenda muito importante, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que aconteceu no último dia 15 de junho, foi na segunda-feira, então hoje é sexta-feira, praticamente aconteceram muitos eventos no Brasil, só num dia eu participei de 3 eventos, e me alegra muito. Veja que eu vou falar, me alegra nesse seguinte sentido: muitas pessoas, o Brasil como um todo, o mundo inteiro, está discutindo a violência contra a pessoa idosa. Isso é o fato, trazer o assunto para a sociedade civil, né? Discutir para os estados e tudo mais. O que não é bom é reconhecer que pessoas idosas sofrem e são acometidas de diversas formas de violência. E o nosso propósito, neste pouco tempo que temos para conversar com vocês, é chamar a atenção sobre a violência que pessoas idosas sofrem. Vou só fazer alguns destaques a este assunto que é tão amplo, tão complexo, mas
não tão menos importante. Não é novidade para nenhum de nós este momento que vivemos a pandemia, todos nós somos testemunhos no começo dela, a falsa proteção que se instituiu no discurso coletivo de proteger as pessoas idosas foi, na verdade, um discurso de discriminação e de preconceito à pessoa idosa. Os idosos foram ridicularizados em diversos meios, principalmente nas mídias sociais, com charges, piadinhas, coisas ridículas, né? Isso tem nos incomodado muito, e é nesse sentido que nós, como sociedade, profissionais, você que já é idoso, que vai ser idoso, nós temos que nos comprometer com uma cultura anti-violência, com uma cultura que valorize a pessoa idosa, que respeite os diferentes e que cada vez mais pessoas idosas sejam tratadas pela sociedade com respeito, com dignidade, não a violência em nenhuma das formas que ela se apresenta na vida pública. Este é o nosso grande desafio como pessoas, né? Como viventes numa sociedade que é contraditória, uma sociedade que tem um discurso muito de proteção e de defesa, mas na prática ela não valoriza aqueles que precisam mais de cuidado. E acrescenta-se nessa discussão da pandemia, aquele momento até fala de ministro da Saúde, onde, numa necessidade fundamental, prioritária, os velhos seriam deixados de lado, ou seja, vamos salvar os jovens, e os velhos já viveram muito, então é hora deles morrerem. Isso se aplicou quando discutiu-se a falta de respirador, né, para atender a população que dela precisasse. Então, estou só trazendo esse cenário porque a violência não se dá só dentro de casa, ela se representa também na vida pública e ela tem várias formas de se apresentar. Mas antes de eu dizer quais são esses principais tipos de violência que acontecem, eu quero dizer para vocês que a violência contra a pessoa idosa, ela é doméstica, ela é intrafamiliar, portanto, ela acontece dentro de casa. E um conceito que eu gosto, que exprime bem o que é violência, é que é uma relação desigual de poder. Ou seja, alguém pode mais do que o outro. E quem pode mais oprime, quem pode mais machuca, quem pode mais maltrata, quem pode mais violenta. E a violência também contra a pessoa idosa, ela não é singular, ela é plural. São várias formas de violência. Por acontecer dentro de casa, no espaço íntimo, muitas vezes ela não é visível, ela não é sequer reconhecida. Olha que perversidade. Muitas pessoas idosas acham que é normal da idade ser maltratado. Olha isso, xingamentos, ser desprezada, faz parte dessa etapa da vida. E muitas vezes a própria pessoa idosa tem dificuldade de reconhecer esta violência, porque ela também se sente culpabilizada. Quem comete a violência contra a pessoa idosa, como eu disse, dentro de casa, pela ordem, é o seu filho, a sua filha, seu genro, sua nora, netos, ou agregados que residem naquele espaço físico de lar, né, de casa, de proteção, e que às vezes não é. Como esta pessoa que comete a violência, em boa parte das pesquisas, aponta que tem, inclusive, dependência, né, de alguma substância química lícita ou ilícita, muitas vezes o idoso, a idosa, acha que ela é culpada, né, por aquele filho ter sido daquele jeito. Ela pensa, nossa, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai. Ou, também, por outro lado, muitos idosos verbalizam esta frase: onde foi que eu errei? E nós, que trabalhamos com essas questões, precisamos nos preparar muito, nós precisamos estudar, nos qualificar. E não só isso, o Estado, que também é responsável para prover o cuidado, a assistência, a proteção ao idoso, deve intervir, deve ter uma rede de apoio no qual possa
proteger este idoso. O que nós olhamos nos serviços de assistência social, da saúde, não é a rede, mas são alguns pontos de pessoas que se comprometem com aquela situação e intervêm. Não passa a ser uma política pública de defesa, de proteção e de intervenção às pessoas idosas. Então, o assunto é muito sério. Ele requer compromisso, não só, né, dos profissionais, mas sim da sociedade civil, do próprio segmento idoso, através, inclusive, dos seus conselhos de direito, né? Requer compromisso do Estado, que tem se feito ausente no planejamento, na implementação e na avaliação das políticas públicas para pessoas idosas, especialmente naquelas que se referem à violência e ao cuidado. Bem, dizendo um pouco quais são as principais formas de violência que pessoas idosas sofrem. Uma delas é aquela que nós chamamos de violência física. Idosos, sim, sofrem violência física através de beliscão, tapa, espancamento, surra, ou seja, é um ato de agressão à sua integridade física. E na pessoa idosa, ela não é num alto nível, assim, nível não, numa alta repetência, porque pessoas idosas sofrem muita violência psicológica. Talvez a criança entenda melhor através de espancamento. Pessoas idosas são espancadas, sim, mas essa violência acontece muito em casa, é aquela que nós chamamos de psicológica, que se resume a xingamentos, despersonalização da pessoa, desprestigiá-la, aniquilar. Isso é uma forma de violência psicológica. Ou, ao contrário, a pessoa ignora a presença, ela invisibiliza a idosa, sua mãe, dentro de casa. Isso é um assunto muito sério. Temos também a violência sexual. Pessoas idosas também sofrem violência sexual. Quanto mais frágil, mais fragilizada, mais dependente, ela também corre o risco de sofrer a violência sexual. Não ache que só porque ela é velha que ela não corre risco. Todas as mulheres correm risco, independente da sua faixa etária. Temos a violência financeira ou patrimonial, que é se apropriar do seu bem, do seu dinheiro, do seu cartão bancário, muito, muito, muito frequente, e também os empréstimos consignados que estão sendo destinados não para o idoso, mas para atender necessidades da família. Além disso, nós temos o abandono, a negligência, também comum, violência medicamentosa, nós temos a violência urbana, que é aquilo que sofre na rua, inclusive, não assim, os assaltantes, bandidos acham que ela é uma vítima boa, em potencial, não é? Nós temos a violência institucional, que é aquela que acontece dentro das instituições que deveriam cuidar, a violência estrutural, que é aquela que o Estado faz com relação aos seus sujeitos idosos, e ela é muito real, muito frequente. Nós temos também aquelas violências que, por exemplo, idosos cometem suicídio dentro da classificação do Ministério da Saúde, é uma violência considerada auto-infligida, que é para si próprio. Tem a autonegligência, que é aquela que ele faz e desiste de se cuidar e não aceita. Enfim, nós temos várias formas, e o tempo passa muito rápido, e eu tenho que considerar também a minha colega Margarete, que também vai falar para nós, e também tem um compromisso, logo em seguida vai dar aula, mas eu vou parando por aqui e termino te provocando. Pessoas idosas importam, ou melhor, as vidas das pessoas idosas importam, já que nós estamos neste movimento internacional em defesa da vida, principalmente das pessoas negras, essa desigualdade racial, esse preconceito racial tão forte. Eu queria aproveitar e dizer isso: a vida de uma pessoa idosa importa. Diga não à violência contra a pessoa idosa. Contamos com a sua participação. Esse é o propósito do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Muito obrigada por enquanto. Vamos lá. Marília, super obrigada, né? São pontos tão importantes para a gente considerar, principalmente, né, nós tivemos aí o estatuto, estamos com o Estatuto do Idoso há tanto tempo, e infelizmente, né, ele ainda
não é colocado em prática, né? As pessoas ainda não avaliam, né, aquilo que foi considerado como proteção para as pessoas como lei mesmo. Elas ainda acham que é um problema para lidar dentro de casa e uma questão moral. Mas vamos lá, Margarete, por favor, a fala é sua. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme poder compartilhar um pouco, né, essas reflexões em relação à conscientização à violência contra a pessoa idosa, tá? Sou psicóloga de formação, com especialização em psicologia hospitalar, psicopedagogia. Tenho atuado durante esses meus quase 30 anos de profissão, tanto na área da educação como na área de assistência social, né? E fiz parte durante um período no município de Guarulhos na construção e implantação do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, e poder compartilhar, né, essa sala de discussão com a Marília é um prazer enorme, né? Obrigada por ter aceito de pronto aí quando a Zina me chamou, aí eu falei, vamos tentar trazer a Marília, porque eu acho que dá aí, né, um grande referencial, tá? Bom, fácil adiantado da hora, né, e as intercorrências que tivemos no início, eu vou me ater a falar um pouco sobre essas reações que as pessoas idosas que são vítimas, né, de algum tipo de violência, e aí a Marília trouxe bem, né, essa violência ela é doméstica, tá? Os principais, né, violentadores são pessoas de um convívio bem próximo, e por este motivo o idoso, a idosa, muitas vezes, diante dessa violência, né, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com vergonha, e até mesmo ele vai se sentir culpado em decorrência do fracasso das relações que ele estabelece com o seu agressor, né? E esses sentimentos que são diversos, né, fazem com que muitas vezes esse idoso não deixe, né, transparecer no sentido de ir denunciar, de notificar, tá? Nesses anos todos de experiência, parte do meu trabalho foi fazer acolhimento a algumas denúncias, hoje não mais, porque de acordo com a reestruturação do SUAS, eu estou trabalhando na atenção básica dentro de um centro de convivência, então não faço esses acompanhamentos, mas, né, pela forma de falar, pelo olhar, né, pela dificuldade quando o possível agressor estava perto de querer relatar, ficava muito evidenciado que alguma coisa estava acontecendo. Porém, quando você solicitava que ele pudesse verbalizar, ele não consegue, ele vai fazendo nas entrelinhas. Então, os profissionais que atuam nas diversas áreas, quer seja em saúde, assistência social ou mesmo educação, têm que conhecer essa temática, né, para poder, de alguma forma, intervir no sentido de auxiliar. E, às vezes, as pessoas não querem intervir, principalmente quando percebe que tem esse núcleo familiar aí, essa questão doméstica, com algum receio. Porém, né, o Estatuto do Idoso, ele é muito claro nesta questão de que a omissão, né, quem omite em notificar, em denunciar, de certa forma é como se ele fosse um co-agressor também, porque ele sabe do que está acontecendo e não faz nada, né? Então, aqui nós, né, profissionais diversos aí que estão acompanhando esse bate-papo, essa conversa, precisam estar atentos, né? E aí, esse medo que esse idoso, essa idosa tem, faz com que, né, as testemunhas e as vítimas não denunciem, então, os seus agressores, que vão ser ameaçados por eles com o uso de mais violência, né? Então, o grande receio é assim, bom, e aí? Quando não tiver equipe aqui assessorando, como é que será
esta situação? O que ele pode fazer comigo, né? E face, então, esse receio, ele acaba ficando, né, omisso, ficando calado a toda essa situação, tá? Essa violência psicológica, né, que a Marília muito bem citou, que vai envolver aí as agressões verbais, gestuais, com o intuito de aterrorizar, de humilhar, de restringir a liberdade e ainda isolá-la, né, a pessoa idosa nesse convívio social, dentro dos dados estatísticos, é a que mais aparece em termos de porcentagem. Porém, né, por vezes é a mais difícil de ser comprovada, porque quando nós pensamos em violência contra a pessoa idosa, a primeira coisa que vem é a violência física, é a agressão física. E nem sempre isso é o mais usual, né? Essa questão psicológica é muito perversa e muito sutil, mas que acaba trazendo à pessoa idosa, às vezes, né, consequências extremamente devastadoras para a sua integridade física, para a sua integridade psíquica, né? E isso traz também como consequência uma baixa autoestima, tá? A pessoa, ela sente um peso e aí ela diz, bom, tanta gente morrendo e eu aqui, né, poderia já ter morrido, né? Então, algumas pessoas, diante dessa situação, pensam até em tirar a própria vida. Outra situação muito frequente, a pessoa vai adoecendo aí, né? E aí adoece das mais diversas formas também, como maneira, né? Porque quando a boca não fala, o corpo manifesta, né? A corporeidade, ela diz. Então, essas doenças físicas, né, podem também ser decorrência dessas consequências dessa violência psíquica. Muitas pessoas entram em estados críticos de depressão, né? Então, assim, nós podemos ir observando uma série de fatores, tá, que estão relacionados diretamente a essa vivência do idoso, da idosa que sofre algum tipo, né, de violência em relação à sua integridade física, psíquica, tá? E por essas questões, né, pensarmos num apoio a ser dado não só, né, para esse idoso, para essa idosa, mas também entender o contexto, quando a gente está pensando aqui dessa questão doméstica, desse agressor, e às vezes as pessoas não querem denunciar porque acham que vão lá prender, tirar o filho e tal, e a ideia, né, não é essa, a ideia é pensar, bom, vamos ver o que está acontecendo e como é que nós podemos ajudar essa família que está precisando, com certeza, de orientações, de suportes, né? E dentro da minha vivência também, já tive situações de mediação de conflito familiar, né, por supostas violação de direitos do idoso, que numa conversa, numa orientação, às vezes o filho, a filha, a nora, o genro, não tinham dado conta do que estavam fazendo com aquele idoso, com aquela idosa. Então, nós temos que pensar e nos preocupar com todas essas vertentes, né, da situação, ver a situação num contexto como um todo, né, e entender aí o que se passa para sabermos fazer a intervenção adequada em relação a essas situações, tá? Eu estou aqui olhando, já estamos aí às 18h02, eu gostaria, acho que mais de abrir espaço para a gente estar pensando com base no que as pessoas trouxeram. Eu não consigo ver nenhuma pergunta aqui, não sei se a Marília está vendo, né? Mas aí acho que a Zina vai estar mediando para a gente aí, por favor. Então, bom, eu também ainda não tenho aqui nenhuma pergunta. Eu sei que nós estamos ao vivo, mas essa ferramenta não me dá acesso a gente ver o que está acontecendo lá no Facebook ao vivo, tá? Mas, eu pedi aqui Zina, um apoio. Eu estou ligada aqui no Facebook também, enquanto estamos no Zoom,
e as Sim. pessoas estão comentando. A Valéria falou para você, Margarete, que foi muito bem colocada essa linguagem corporal da pessoa. Acho extremamente interessante a gente considerar isso. Nós temos uma cartilha que nós produzimos enquanto eu trabalhei na Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo, sobre violência contra, chama-se Violência contra a Pessoa Idosa, uma cartilha que pode ser baixada na internet, só isso, é caderno Violência contra a Pessoa Idosa, não é cartilha, é caderno. E ele nos dá dica para como a gente intervir nas diversas situações de violência, porque o corpo fala, o olhar fala, não é só aquilo que vê. Quando a gente vai trabalhar com a violência, você tem que estar absolutamente envolvida com essa história, principalmente quando a pessoa idosa está acompanhada de um cuidador. Porque, às vezes, o cuidador é uma pessoa que está inibindo ele de se manifestar. Então, quem sabe você consiga falar, eu posso conversar com a sua mãe sozinha? Então, assim, tem uma série de dicas, mas o corpo fala, essencialmente o corpo fala, e nós devemos estar atentos a essas possibilidades que são demonstradas nessa relação, não é? A Rosângela, viu? Zina, posso continuar aqui? Pode continuar, porque na verdade eu estou mais até organizando a sala. Aqui que tem algumas pessoas tentando entrar na sala do próprio vídeo. Eu nem sabia que isso era possível. Nem eu. Com áudio. O que eu quero combinar com vocês é assim, são 18h05, né, Margarete? O meu limite horário é 18h15. Então, talvez valha a gente comentar aqui, Margarete. Nós estamos com a presença da Célia O'Hara, nossa querida, que também vendo a gente. E ela está te dando parabéns, viu, Rosina? Uma lutadora aí pelos direitos da pessoa idosa. Eu recebi um legado, viu? Eu recebi um legado da Célia, porque hoje eu organizo o fórum, eu assumi a organização do fórum, mas basicamente recebi isso pela Célia, pela Margarete, quando ainda participavam do Conselho do Idoso. Né? Então, a gente já vem aí há algum tempo também batendo isso, e a Célia é muito querida. Eu vou passar para você, Margarete. No caso de violência psicológica, como podemos denunciar? É a pergunta do... eu acho que é Jaque Silva, da Jaque Silva. Deixa eu ver se sair da reunião. Seu som está desligado, Margarete. São tantas emoções nesses recursos novos, né? Então, obrigada pela oportunidade de pensarmos aí essa questão, tá? Esse idoso, essa idosa, ele vai ter acesso a alguns serviços de saúde próximo a ele, né? Hoje, o canal de denúncia oficial é o Disque 100, tá? Então, é um canal onde você, do celular, do telefone fixo, você vai lá, vai ter uma equipe acolhida que pode, né, registrar e notificar, e aí ela vai passar para os setores de competência, que vai ser a região do estado e do município onde a pessoa está. Em cada cidade, nós temos também os CREAS, né? Então, assim, a gente notifica, você denuncia, mas vai ser feita toda uma averiguação, né, para tentar perceber qual é, de fato, a situação que está ali acontecendo, tá? E aí, se comprovado, sim, esse idoso, essa idosa, e eu digo também, os agressores vão ser encaminhados para um acompanhamento, um acolhimento, e será desenvolvido um trabalho de psicoterapia familiar, se for o caso, ou aí precisa ver, cada caso é um caso, tá? Não dá para a gente generalizar. A Marília sempre conta uma situação de uma filha que foi denunciada porque deixava a mãe lá sem comer e, de repente, era a única filha, precisava sair para trabalhar. Então, a gente tem que entender bem, né, o contexto como um todo para não pré-julgar e se equivocar nos comportamentos, tá? Marília, é importante
O importante aí é entender que a denúncia é que propicia que a gente monte uma rede de proteção para esse idoso, incluindo, às vezes, a própria família, né? Porque não vamos pensar que esse agressor é agressor só porque ele quer. A gente já viu aí, às vezes, né? A Marília falou bastante esses dias sobre isso também, porque às vezes a violência é da família, inclusive sobre o cuidador, né? O restante da família, sobre o cuidador que ficou com encargo. Então, às vezes a própria condição desse cuidador para dar conta de uma condição possível, digna para esse idoso, precisa, na verdade, dessa rede de apoio. E quem pode fazer isso, normalmente, é a assistência social, né? É essa escuta, né, que só pode ser feita a partir de uma denúncia, porque a assistência social não vai bater na casa das pessoas, né? Se ela não for acionada de Mas alguma forma. mas é assim, o tempo é pouco para a gente considerar, mas primeiro, qualquer forma de violência contra a pessoa idosa é tipificada no Estatuto do Idoso, é crime. Sim. Alguém falou assim da omissão, mas a gente não pode esquecer que uma intervenção em violência contra o idoso, ela tem que ser também na família, porque às vezes, se você chega lá, o que acontece? O idoso vai negar que existe aquela violência, porque tem uma pergunta que a pessoa, não me lembro agora, como fazer em caso dessas violências, eu perdi o nome da pessoa que fez a pergunta, é muito sério. E pensar o seguinte, violência é responsabilidade da saúde, da assistência social, da polícia, mas eu sempre digo, a gente nem todo ato de violência você começa pela polícia, pela justiça, porque quando você toma este caminho, você pode perder, inclusive, a intervenção. Lembrando que pessoas são sujeitos de direito pleno. Você diz assim, olha, o filho dela está batendo nela. Eu vi, ela me contou. Aí o delegado chama o filho, chama a idosa fala, não, meu filho não me bate, meu filho, pelo contrário, me trata bem. Então, ela vai para casa, a violência continua, então nós temos a responsabilidade de intervir nessa dinâmica familiar, não é? Isso vale para mulher, para criança, para adolescente. E nem sempre, eu sempre digo isso, que a primeira porta que nós vamos procurar é a denúncia, a órgãos de justiça. Nós precisamos estabelecer um vínculo de confiança com essa pessoa. Nós não podemos prometer aquilo que a gente não dá conta de fazer e que nem podemos fazer, mas nós temos que intervir. Nós não podemos nos silenciar, nos calar. O que a gente faz quando a gente vê isso? No transporte coletivo, você pode imaginar, o lugar reservado para aquelas categorias, entre elas os idosos. Uma idosa, eu vi hoje pelo Zap uma cena deplorável. Todo mundo sentado, ouvindo o celular, no ouvido, um fingindo dormir, e uma idosa em condições físicas, que precisaria sentar, ninguém nem viu. É isso que eu trago aquela fala, que as vidas de pessoas idosas importam. Isso é uma violência, porque aquele assento é reservado para ela, não é? Então, o que você pode fazer, você que é mais novo? Quando ela chega, pode falar para uma pessoa, e aí, esse lugar é dela, você pode levantar para ela, mas pela educação, porque um dos princípios da intervenção em violência não é violência pela violência. Nós temos que defender uma cultura de paz e não a violência. Inclusive, nem falamos vamos combater, isso é termo militar. Nós temos que enfrentar, sim, intervir, sim, mas não a força pela força, porque senão a gente destruiria a nossa sociedade, que já está tão complexa e tão confusa, não é? Então, é isso, Margarete, não sei se você quer complementar. Complementando, então, né, o que você trouxe, a cultura da paz, né? E hoje as falas, né, também elas geram aí essa violência. Então, às vezes, uma expressão, uma verbalização ou um olhar, né, ele vai atingir muito mais do que um tapa físico, tá? E se pensarmos nessa cultura da paz, vamos pensar também uma outra ideia, que gentileza gera gentileza, porque às vezes nós encontramos muitas pessoas em combate a essa não violência, mas estão sendo tão violentos quanto os agressores, né? Porque, por exemplo, nessa situação de ônibus que a Marília citou, às vezes a pessoa, por favor, né?
levante-se que é o lugar, é o de direito dessa pessoa idosa. E fala, não, porque ninguém vai dar lugar, não vai sair daí, então isso não é a cultura da paz, né? E em tempos que nós estamos vivendo, onde vários setores da sociedade estão aí, de certa forma, disseminando essa cultura de ódio, de intransigência, né? De diversas intolerâncias, prezarmos cada vez mais pela cultura da paz, a integridade, né, psíquica, física de todos os idosos, de todas as idosas, é fundamental. E aí, se nós pensarmos também em ações protetivas, né, nós vamos ver que em tempos de pandemia há movimento de alguns setores, de algumas instituições, de estarem desenvolvendo ações para que a pessoa idosa não se sinta tão sozinha, né? Então, estou pensando um pouco da experiência do meu dia a dia profissional num centro de convivência lá no município de Guarulhos, onde está sendo feito todo um serviço, né, de acolhimento telefônico, WhatsApp, proposições de atividades para que esse idoso, essa idosa, né, tenha aí o seu dia ocupado, as suas ações e que não sofra, né, desse tipo de violência que seria o isolamento social que, infelizmente, face à pandemia, todos nós estamos, né, com restrições para o nosso ir e vir. Porém, esse isolamento social, esse isolamento, esse distanciamento físico, não é isolamento de afeto, porque você pode usar e deve abusar dos recursos tecnológicos para estar ligando para os seus idosos, suas idosas, querendo saber, mandando mensagens, né? Então, assim, é um momento também rico, porque está nos desafiando a construirmos relações, né, sociais, psicológicas, interpessoais, a partir de outras vertentes, né? Então, vamos tentar fazer desse limão azedo, desse momento de pandemia, uma limonada, né, deliciosa, para que a gente reaprende, signifique, se humanize cada vez mais, né? Porque isso vai ajudar, porque nós estamos num momento assim muito denso que às vezes a gente está coisificando as pessoas, né? A questão está vindo aí fazer agora, a questão do idoso, mas sempre foi assim. Então, quando a Marília, no começo da fala dela, diz, a gente tem aí vozes de governantes que no momento de escolher quem vai utilizar o respirador e quem não vai, deixa o velho e o idoso para lá, e essa coisa de deixando para lá, a sociedade está fazendo há muito tempo. E se nós pensarmos do ponto de vista econômico, hoje, quem tem mantido essa nossa sociedade são os nossos idosos e idosas com os seus ganhos, fruto do seu suor de trabalho, que ele está recebendo lá através da Previdência Social, entendeu? Então, tem que reverter esse pensamento de porque é velho pode ser descartado de diversas formas. Não, né? Nós temos que dar o protagonismo para essas pessoas idosas e elas querem esse protagonismo, elas querem esse empoderamento, tá? Perfeito. Eu não sei como vocês estão de horário, eu estou preocupada com vocês, já estourou, né? Eu preciso sair, e está pipocando lá um monte de coisa interessante que daria uma conversa bem legal. Eu vou tentar, né, pelo menos dar algum apoio lá em quem tá no Facebook, tentar aqui um apoio técnico. Margarete, você também precisa sair, né? Vocês duas. Em primeiro lugar, assim, gostaria muito de agradecer a generosidade de vocês, das duas, né, por estarem conosco, sabendo que nós ainda estamos engatinhando, né, naquilo que vocês já estão fazendo faz tempo. Marília, quero falar, vou fazer divulgação aqui do seu canal, né, o que rola na Geronto, né, pretendo fazer isso na nossa página, porque tem assuntos importantíssimos. Achei lindo o musical que você fez com o Sesc, vamos divulgar também. Vamos pedir... Eu pus no Facebook agora para eles acessarem, que eu acho que vale. Então, porque foi muita coisa muito legal, né? Eu acho que nós estamos no final da semana e essa semana foi uma semana muito rica de discussões, né, em todas as esferas, tanto públicas quanto a sociedade
sociedade civil, a gente sabe que tem muito para organizar ainda para a gente conseguir. Mas só fechando aqui uma fala de vocês a respeito da cultura da paz, o acolher, né, na verdade, ele vem incentivando essa questão da gente mostrar quem está fazendo certo, né, para a gente tentar diminuir os impactos e mostrar um modelo de um cuidado, de uma proteção adequada. Tanto que nós já fizemos 2 edições do selo Amigo da Pessoa Idosa, Vai Acolher com Amor. E esse ano a gente está tentando aqui se inventar para ver como que a gente vai fazer essa mesma premiação para vários segmentos da sociedade. A gente faz para a empresa, para a instituição, né, para a pessoa física. Esse ano fizemos até para motorista de ônibus, para as UBSs, que entram com um modelo de atendimento e de cuidado que, às vezes, né, se a gente pensar também que a nossa sociedade envelheceu há pouco tempo, né? A gente antes não tinha tantos velhos como temos hoje. Então, a gente precisa mostrar para o público o que é proteger, o que é cuidar, né? Mesmo para os familiares, né? E eu falo isso como uma idosa que cuida de outra, né? Porque eu também tenho aí perto de 62 anos, cuido da minha mãe com 86, há 10 anos com Alzheimer. Então, eu tenho uma vivência e consegui, me colocando na pele das pessoas, entender que existe muito trabalho para ser feito em todos os segmentos sociais. Mudança de cultura mesmo, né? Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer vocês, a gente tentar se organizar aí para um outro bate-papo. A semana que vem, a gente vai estar aí com a Vanessa Hidalgo e a Cláudia Fló, para falar de prevenção de queda, que nesse momento a gente viu que muitos idosos, por estarem em casa, né, a gente já sabe que as quedas, 70% das quedas acontecem em casa, talvez até esse número tenha se elevado nesse tempo. Então, a gente tem muita coisa para falar e para discutir. Mas eu agradeço de coração por vocês inaugurarem essa discussão pública, né? E vamos deixar aí, né, um super beijo para todo mundo e colocar nas nossas redes também a divulgação daquilo que vocês estão fazendo, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai incorporando, vai deixando a rede mais forte, tá bom? Super obrigado aí. Você está vendo alguma coisa que mereça falar aí, Marília? Não dá tempo, muita coisa boa, mas não dá tempo. A gente vai ver tudo isso. É que eu chamei tantos profissionais técnicos que talvez mereça a gente marcar uma nova fala entre nós 3. Eu vou verificar qual é esse conteúdo e, de repente, a gente marca outra conversa. Tá bom, então. Achar esse espacinho aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, até mais. Super obrigado, Marília. Eu quero agradecer também, dizendo que essa discussão não pode ficar restrita só essa semana do mês de junho, não. Perfeito. Tem que, né, se estender, ter conversa de almoço de domingo, de botequim via virtual, conversa com as nossas crianças, desde a educação infantil, para que essa geração que esteja vindo aí tenha uma concepção bem diferente da concepção que muitos têm hoje em relação às pessoas idosas, aos velhos e velhas aí, tá bom? Muitíssimo obrigada pela oportunidade aí. Gente, obrigada, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe a todas. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu não estou vendo as perguntas, mas como vocês viram, nesse momento não estou vendo, né? Porque a gente teve um problema técnico, quero pedir desculpas aí por essa nossa falha. Foi a nossa primeira live nesse canal do Acolher Idoso, embora a gente já tenha feito na área da educação, né? Então, eu peço desculpas a todos e vamos ver se a gente consegue organizar um novo encontro, né? Agradeço o prestígio e a participação, que entendi que foi bem grande, bem forte, né? Já quero deixar aqui vocês convidados para a próxima sexta, às 5 horas, e se Deus quiser, nós vamos achar aí uma ferramenta adequada para fazer essa reunião, para trazer essa live ao ar, né? E agradeço a todos os meus colegas técnicos,
técnicos, que provavelmente também contribuíram aí com as suas perguntas, com a sua presença nesse momento, tá bom? Quero também avisar, assim, a gente tem alguns canais da instituição que a gente vai tentar deixar lá nos comentários da live, para que vocês também possam entrar em contato conosco, tá bom? Por enquanto é isso, gente, eu vou me despedindo de vocês. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Em breve nós vamos fazer a divulgação de como vai funcionar o Selo Amigo da Pessoa Idosa desse ano, já que a gente não sabemos ainda como vai estar, né, a questão dos espaços públicos, dos eventos, mas ainda que seja de forma virtual, nós queremos deixar para vocês, né, uma provocação, né, uma provocação de boas práticas no cuidado, que facilitem, que propiciem o envelhecimento ativo, saudável dos nossos idosos. Essa foi uma semana muito rica, de muitas discussões, de várias autoridades, é muito interessante a gente ver isso. Quando eu chamei a nossa live de cuidado e proteção da pessoa idosa em tempos de pandemia, na verdade, a minha intenção era justamente a gente provocar, né, o chamar a atenção daqueles que são familiares e que estão à frente do cuidado, ou mesmo dos cuidadores, que precisam muitas vezes de mais subsídios para poder cuidar. Então, nesse sentido, a gente vem dando orientação tanto para cuidadores quanto para as famílias, na obtenção do melhor caminho para o cuidado, já que a nossa sociedade, ela não se preparou para envelhecer, nenhum de nós está preparado para o envelhecimento, nem para cuidar de alguém, muito menos para aceitar ser cuidado quando necessário. Como a Marília mesmo disse, né, nós sermos tolhidos dos nossos direitos, né, principalmente de escolhas, principalmente de ir e vir, de ocupar o nosso papel social, como qualquer cidadão, né, ele é muito forte. E, às vezes, a família começa a cuidar de um idoso achando que pode diminuir, né, na verdade, ou mudar a vida que ele está habituado a ter. E isso é uma violência, não deixa de ser uma forma de violência. Então, isso é uma discussão muito forte, muito ampla. Nós não estamos na casa de ninguém para saber os desafios que cada um está passando, mas nós entendemos que existem profissionais habilitados para ajudar nesse caminho e para conciliar, né, para mediar esses conflitos e esses desafios que as famílias têm, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e a semana que vem a gente está aí novamente, tá bom? Muito agradecida.